com todos vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que bem. Queria propor de elevarmos o pensamento, relaxando o nosso corpo, sentando confortavelmente em nossas cadeiras e fazendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje estamos no capítulo 21. Vamos abordar os itens 6, 7 e 11 sobre os títulos Não acrediteis em todos os espíritos e Jeremias e os falsos profetas. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Esse texto está no capítulo 4, item 1, da primeira epístola de São João. Não peçam ao Espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia e a geografia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto as outras, são as científicas, são leis da natureza. Segundo Leda de Almeida Rezende Ebner, o Espiritismo, revelando leis até então desconhecidas, que regem as relações do plano corpóreo com o plano espiritual, fornece elementos para desacreditar os falsos profetas e os falsos cristos, visto que a tarefa ou missão de auxiliar os homens na Terra se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Enquanto a ciência estuda as leis físicas que regem as relações da matéria, o Espiritismo estuda as leis que regem os homens no seu relacionamento com Deus e com seus semelhantes, compreendendo as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Assim, a ciência espírita, na pesquisa de fenômenos mediúnicos que sempre existiram, elimina superstições e muitos mistérios, desmascarando a ação dos falsos profetas e dos falsos cristos. Além disso, o Espiritismo revela a existência de falsos profetas e falsos cristos, cuja ação é mais perigosa porque são invisíveis aos olhos materiais, encontrando-se entre os desencarnados. São espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que já estiveram na Terra, disfarçando-se com nomes veneráveis para espalhar suas ideias a fim de atrapalhar o progresso espiritual da humanidade. Quem conhece o Espiritismo tem melhores condições intelectuais e morais para não se deixar envolver por esses espíritos enganadores. Daí a necessidade do estudo sério e perseverante na doutrina para saber separar o joio do trigo. A diferença entre os bons e maus espíritos está nas características sempre morais, jamais materiais, no que se expressa. Os bons, seguindo a Jesus, só expressam o bem no fundo e na forma do que falam. Allan Kardec deixou em O Livro dos Médiuns, o capítulo 24 e os seguintes, instruções bem claras de como distinguir as características dos espíritos que se comunicam e que valem também para conhecermos a nós mesmos e espíritos encarnados na Terra. Allan Kardec, nos livros A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo, aborda essa questão detalhadamente,
trazendo luz como devemos agir diante dessas situações. Em A Gênese, Kardec esclarece que somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabemos que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências. O caráter essencial da revelação divina é a eterna verdade. Toda revelação contaminada de erros ou sujeita a alterações não pode emanar de Deus. As comunicações que dão provas de sabedoria e erudição são de espíritos adiantados, e as que mostram inferioridades são de espíritos atrasados. Importante destacar que os espíritos somente conseguem responder o que sabem, conforme seus adiantamentos, e dentro dos limites que lhes é permitido, porque há coisas que não devem ser reveladas por não ser o momento do ser humano conhecer. Kardec afirma que se os espíritos tivessem revelado a doutrina a um único homem, nada seria garantido, pois seria preciso acreditar na palavra daquele homem que tivesse recebido. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem, ouvem a mesma coisa em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é uma garantia para um e para todos. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com auxílio de incontáveis médios que surgem de todos os lados. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações, feitas espontaneamente por um grande número de médios, uns estranhos aos outros, em diversos lugares. Pode-se estabelecer algumas premissas para avalizar nossas análises. As leis de Deus são perfeitas, imutáveis, eternas e universais. Elas permeiam o passado, o presente e o futuro. Não há verdade do passado que não seja mais verdade no presente ou no futuro. Se assim fosse, seria revelado no passado, o que seria revelado no passado passaria a ser falso hoje. Jesus não veio destruir as leis de Deus, mas dar cumprimento a elas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Os ensinos de Jesus não se contaminam por questões puramente humanas. Deus, em todos os tempos, sem cessar, deu a alguns seres encarnados e desencarnados a missão de revelar sua lei. As instruções espíritas podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração, pura e simples, pela audição da palavra, pela visão dos espíritos instrutores e nas visões e aparições, quer dizer, em sonho ou em estado de vigília. Os reveladores médiuns podem ser inspirados, audientes ou videntes. Contudo, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, tampouco intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Há diferentes tipos de médiuns e espíritos, conforme suas evoluções morais. As revelações de Deus são sempre verdade. Se fossem falsas, não poderiam ser atribuídas a Ele, sendo consideradas produtos da concepção humana. As revelações de um único espírito não podem garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que as tivesse recebido. Assim, as revelações de um único espírito devem ser confirmadas por outras revelações de diferentes espíritos, médios e lugares. Os espíritos que propagam o espiritismo contam com o auxílio de incontáveis médios que surgem de todos os lados de maneira universal. Cada espírito possui um nível de conhecimento proporcional à sua evolução moral e intelectual.
e por isso está longe de possuir individualmente a verdade. Toda teoria que contraria o bom senso, a lógica e os conhecimentos já adquiridos deve ser rejeitada, por ser mais respeitável do que o seu autor. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, e em diversos lugares. Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, na página 13, nos fala que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé, mas todos nós, quando negamos a execução fiel de nossos deveres. Assim, na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discordância, somos falsos profetas mistificadores da paz. Minto. Falsos profetas Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. E na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. A Bíblia tem no capítulo 23, itens 16, 17, 18, 21, 25 e 33, em que Jeremias fala: isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos falsos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações e não da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós o mal. Mas qual deles assistiu o conselho do Senhor, e viu e ouviu sua palavra? Quem considerou a palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, e em meu nome profetizam a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se vos perguntar este povo, ou profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós sois o fardo, porque eu vos hei de arrojar bem longe de mim, diz o Senhor. Luís, Espírito Protetor, comenta essa passagem de Jeremias inserida no Antigo Testamento, demonstrando que já naquele tempo havia os charlatões e os vaidosos que abusavam do dom da profecia, explorando os mais simples pelo dinheiro. Também havia quem alertava o povo contra os falsos profetas, que deveria ser pouco ouvido, visto que até hoje, com o avanço da ciência e das possibilidades de estudo, para a maioria, são muitos que ainda se deixam iludir por eles, pela boa fé, boa ou má fé, ou pela falta de discernimento. Com o Espiritismo, entendemos que Deus se expressa nas suas obras e através de seus filhos, que já alcançaram o grau evolutivo que lhes permite ser mensageiros, colaboradores diretos de sua obra. Assim, os espíritos elevados se manifestavam em nome de Deus, através da mediunidade dos que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu. Falam a visão de seus corações e não da boca do Senhor. É uma frase muito significativa, demonstrando que os falsos profetas falam por si mesmos, do que os seus corações e suas mentes estão cheias,
para se beneficiarem vivendo à custa dos incautos. Eu não enviava esses profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam, enganando os simples e ingênuos, limitados nos seus raciocínios e conhecimentos. Quanta coisa se faz ainda hoje em nome de Deus, em ações grosseiras e totalmente distantes das leis divinas pela vontade do domínio e do poder. Vemos governos levando os povos à guerra em nome de Deus e da religião. Muitos sofrem no plano espiritual após o desencarne e nas suas futuras reencarnações. Os que se arvoraram em missionários divinos ou não, pois são responsáveis por todas as consequências de seus abusos, de suas mentiras, das suas mistificações, em si próprios e em todos os que o ouviram e o seguiram. Tenho ouvido o que disseram os profetas, e em meu nome profetizam a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. O autor recomenda que se reflita sobre as palavras do Evangelho de João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque a morte do corpo, por si só, não torna ninguém diferente do que era quando encarnado. No além, como aqui, as transformações, a reeducação se fazem pela vontade e esforço do ser, e não por situações externas como a morte do corpo físico, liberando o espírito imortal para continuar exercendo a vida em outro plano. Então, lá como cá, existem os que se dedicam ao mal e buscam enganar sempre que encontram a oportunidade. Qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis, vós mesmos é que sois o fardo. Vemos no dicionário que fardo significa encargo, pesado, difícil de carregar ou suportar. Assim penso que o fardo aí significa os falsos profetas e todos os que dificultam a sua caminhada e a caminhada de seus irmãos em evolução. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Esse texto também é de Leda de Almeida Rezende Ebner e foi repassado em junho de 2017. Vamos vibrar pelo desejo ardente da paz em nosso planeta. Vamos vibrar pelo desenvolvimento do amor fraternal, pela solidariedade, pela esperança em dias melhores para todos. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar por todos os segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus pelo seu roteiro de luz. Vamos agradecer ao Pai Maior por tanto que nos proporciona para o nosso crescimento e atingirmos a felicidade plena. Se você gostou, obrigado por você estar conosco até agora. Se você gostou, dê o seu positivo. Se inscreva no canal, faça um comentário ou crítica, clique no sininho e toda vez que houver uma nova postagem, você receberá um aviso. Uma ótima semana e muita paz!